Há um impacto que não se constrói com repetição. Ele se instala. Ele não se constrói com constância, nem com insistência, nem com tempo de convivência. Ele acontece uma vez e fica. Esse vídeo não é para quem quer ser lembrado por mensagens, histórias ou esforço. É para quem quer entender por que algumas presenças viram referência silenciosa, mesmo tendo passado pouco tempo na vida de alguém. Presta atenção agora, porque a partir daqui a gente não está falando de comportamento visível. A gente está falando de registro inconsciente. O inconsciente não grava o que é óbvio. Ele grava o que quebra padrão. A maioria das pessoas acredita que impacto vem de intensidade emocional, de conversas longas, de exposição, de entrega. Mas isso é o oposto do que marca fundo. O excesso satura. O previsível passa. O disponível demais se dissolve. O que fica é o que desorganiza internamente. Uma presença que não pede lugar, que não tenta agradar, que não corre atrás de validação. Esse tipo de presença cria um vazio específico depois que vai embora. Não um vazio carente. Um vazio cognitivo. Algo não fechado. Algo não resolvido. E o inconsciente odeia lacunas. É aí que a marca se instala. Quando você oferece menos explicação do que o esperado, menos reação do que o script prevê, menos necessidade do que o outro imagina, você não está sendo fria. Você está criando assimetria psíquica. E assimetria fixa. Aqui entra o ponto estratégico que pouca gente entende. Quem tenta ser inesquecível normalmente já perdeu. Porque o inconsciente não registra esforço. Ele registra diferença. Se você faz o que todos fazem, diz o que todos dizem, reage como todos reagem, você não cria referência. Você vira ruído. Pode até ser lembrada por um tempo, mas não ocupa espaço interno. Agora, quando alguém encontra uma presença que não se explica, que não disputa a atenção, que não tenta ser escolhida, algo trava. Não no coração, na mente profunda. É por isso que algumas pessoas voltam meses depois dizendo: "Eu não sei porquê, mas pensei em você." Elas realmente não sabem, porque o impacto não foi emocional, foi estrutural. E aqui vem o filtro. Se você está ouvindo isso esperando uma técnica para fazer alguém sentir falta, esse vídeo não é para você. Se você quer dominar o inconsciente do outro sem dominar o seu, você vai falhar. Porque o impacto real nasce de coerência interna, não de estratégia visível. A maioria das pessoas é esquecível porque é previsível. E previsibilidade é confortável, mas não é marcante. Quando você entende isso, algo muda no jeito como você entra e sai da vida das pessoas. Você para de tentar deixar rastro e, paradoxalmente, começa a deixar marca. A partir daqui, a gente entra no ponto que quase ninguém acessa. O que exatamente o inconsciente registra e por que a ausência certa fixa mais do que a presença constante. Fica comigo. Aqui a conversa fica séria. Entenda que há diferença entre ser lembrada e ser recorrente na mente. Ser lembrada é episódico. Ser recorrente é estrutural. O inconsciente não funciona como memória afetiva consciente. Ele não guarda cronologia, não organiza por importância moral, não separa bom e ruim. Ele registra impacto psíquico. E impacto aqui não é emoção intensa, é quebra de continuidade interna. Quando algo acontece e se fecha, o inconsciente arquiva. Quando algo acontece e fica aberto, ele retorna. É por isso que despedidas mal resolvidas marcam mais do que relações longas. É por isso que encontros breves, mas assimétricos, deixam mais rastro do que histórias cheias de explicação. O inconsciente é atraído pelo que não foi concluído. Aqui entra um ponto que quase ninguém entende estrategicamente. Presença constante fecha ciclo. Ausência bem posicionada abre loop. A maioria das pessoas acha que precisa estar presente para ser lembrada, mas presença demais cria acomodação. O outro entende o ritmo, prevê a resposta, se adapta. Não há tensão cognitiva. Não há lacuna. Não há pergunta interna. O inconsciente só se movimenta quando algo escapa. Quando você entra na vida de alguém e não se encaixa nos scripts habituais,
não pede confirmação, não força a intimidade, não responde como esperado, você cria um curto-circuito silencioso. A mente tenta te localizar, não consegue, e aquilo começa a trabalhar sozinha. É aí que você vira referência. Não porque fez algo extraordinário, mas porque não fechou o circuito emocional. Não entregou tudo. Não explicou tudo. Não reagiu como o padrão manda. E aqui vai um ponto delicado, que filtra quem está realmente preparado para entender isso. Isso não é sobre jogo emocional. É sobre não precisar resolver o desconforto do outro. A maioria das pessoas corre para aliviar tensões, para esclarecer mal-entendidos, para garantir que foi compreendida, para não deixar pontas soltas. E sem perceber, mata o próprio impacto. Quem deixa a marca sabe sustentar ambiguidade sem ansiedade. Sabe sair sem justificar. Sabe encerrar sem dramatizar. Sabe não ocupar espaço além do necessário. Esse tipo de postura cria uma impressão específica. Maturidade silenciosa. Não no sentido moral, mas no sentido psíquico. Algo ali não depende. Algo ali não pede. Algo ali não precisa. E isso mexe profundamente. Porque o inconsciente reconhece autoridade emocional antes de reconhecer afeto. Ele percebe quando alguém não está tentando se fixar. E isso gera inversão. Quem não tenta ficar é quem passa a ser procurado internamente. É aqui que muita gente se perde, tentando imitar comportamento externo sem entender a base. Porque, sem coerência interna, isso vira performance vazia. O impacto real não vem do que você faz, vem do que você não precisa fazer. Quando alguém percebe que você não precisa ser lembrada para existir, algo muda no campo. A presença que não implora se torna parâmetro. A ausência que não cobra se torna ruído interno constante. E sem perceber, a pessoa começa a te usar como régua inconsciente. Compara. Mede. Relembra. Não porque você pediu, mas porque você deslocou algo. A partir daqui, a conversa fica ainda mais delicada. Porque vamos tocar no ponto que quase ninguém aceita. Porque tentar repetir esse impacto destrói a marca. E como a verdadeira referência silenciosa nasce da irrepetibilidade. O erro clássico quando alguém começa a entender essas dinâmicas. Achar que impacto é algo que se executa. E é aqui que quase todo mundo se denuncia. A pessoa entende o conceito, mas não sustenta a estrutura interna. Então começa a performar ausência, performar silêncio, performar desapego. Só que o inconsciente não registra o gesto. Ele registra a necessidade por trás do gesto. E necessidade tem cheiro. Quando alguém se afasta esperando ser procurado, isso não é ausência estratégica, é carência disfarçada. Quando alguém silencia esperando causar falta, isso não é poder, é expectativa reprimida. Quando alguém não reage para provocar reação, isso não é domínio psíquico, é dependência com verniz. O inconsciente percebe. Ele percebe quando o silêncio está cheio de tensão, quando a distância está carregada de esperança, quando a ausência está pedindo retorno. E isso não fixa, isso vaza. Aqui está a verdade que filtra quem realmente pode ir fundo. Impacto inconsciente não nasce do que você faz, mas do que não te falta. Você não vira referência silenciosa porque calculou o momento de sair. Você vira referência porque não precisava ficar. A irrepetibilidade nasce aí. Quando alguém sente que você não estava tentando causar efeito, o efeito é máximo. Quando percebe que você não estava disputando o espaço se reorganiza sozinho. Quando nota que você não precisava ser escolhida, algo desencaixa profundamente. Isso é extremamente raro, porque exige algo que não se aprende em técnica: autossuficiência psíquica. Não no sentido de isolamento, mas no sentido de não depender do outro para fechar circuitos internos. A maioria das pessoas fecha ciclos através do outro: resposta, validação, explicação, confirmação. Quem tem domínio interno fecha ciclos sozinha. E isso gera um impacto específico. A outra pessoa fica com a sensação de que algo escapou. E escapou mesmo. Quando você tenta repetir o impacto, ele morre. Porque o que marcou não foi o comportamento,
Foi a ausência de necessidade. Foi a naturalidade. Foi o fato de que você entrou inteira e saiu inteira, sem tentar se instalar. É por isso que algumas pessoas jamais conseguem ser esquecidas, mesmo sem nunca mais aparecer. E outras aparecem o tempo todo e desaparecem da memória. O inconsciente não respeita esforço. Ele respeita a inteireza. E aqui vem outro filtro, ainda mais fino. Se você está ouvindo isso pensando, como faço para ser assim? Você ainda não está pronta. A pergunta correta não é como fazer, é o que ainda me faz precisar. Porque enquanto você precisa causar impacto, você já perdeu o impacto. A referência silenciosa não tenta ser referência. Ela apenas é. E isso só acontece quando não há buraco interno pedindo preenchimento externo. Agora, se isso te incomoda, ótimo. É sinal de que você está tocando em algo real. Porque aqui não estamos falando de sedução. Estamos falando de posição psíquica. E quando essa posição se estabelece, a marca acontece como consequência, não como objetivo. Respira. Porque o último ponto é o mais sério de todos. O momento exato de sair. E por que sair inteira fixa mais do que qualquer permanência forçada? E é aí que a maioria não consegue sustentar. Existe um momento exato em que a saída fixa mais do que qualquer permanência. E esse momento não é racional. Ele é sentido. A maioria das pessoas erra porque sai tarde demais. Sai quando já explicou demais, quando já tentou demais, quando já se mostrou demais. Sai depois de ter negociado valor, presença, lugar. E nesse ponto, não há mais impacto possível, só cansaço. A saída que marca não vem do abandono, vem da inteireza preservada. Quando você sai inteira, algo muito específico acontece no inconsciente do outro. Não há fechamento possível. Não há narrativa pronta. Não há justificativa confortável. A mente tenta organizar o ocorrido, mas não encontra excesso, nem falta evidente. Só encontra um traço limpo. E isso é perturbador. Porque o inconsciente odeia o que não consegue reduzir. Ele não sabe se você foi intensa ou distante, se foi profunda ou breve, se foi passagem ou ponto de inflexão. E exatamente por isso, você vira referência. Não como lembrança emocional, mas como marco interno. Algo que deslocou o eixo. Algo que não se repete facilmente. Algo que não cabe em comparação direta. É aqui que a maioria falha, porque confunde sair com desaparecer. Mas desaparecer com ansiedade não fixa nada. Sumir esperando retorno só expõe dependência. O que fixa é sair sem carregar o outro consigo. Sem cobrança, sem recado oculto, sem esperança embutida. Quando alguém percebe que você não levou nada embora, nem expectativa, nem ressentimento, nem desejo de ser lembrada, algo quebra. Porque quase ninguém consegue fazer isso. A maioria sai deixando pedaços. Você sai sem deixar dívida emocional. E isso cria um tipo raro de silêncio. Um silêncio que não alivia. Um silêncio que não fecha. É nesse silêncio que você permanece. Não como fantasma, mas como parâmetro. A pessoa pode seguir a vida, pode se envolver com outras, pode preencher agenda, corpo, rotina. Mas algo ali já foi recalibrado. O inconsciente reconheceu um nível de presença que não se negocia, e agora tudo o resto parece ruído. Isso não é romantização, é estrutura psíquica. Você não ficou porque tentou, você ficou porque não precisava. E aqui está a última linha que separa quem entende de quem apenas se empolga com o discurso. Quem tenta provocar esse efeito está fora dele. Esse impacto não nasce da intenção de marcar, nasce da incapacidade de se diminuir para caber. Quando você não se adapta, não explica, não suaviza para ser aceita, você não agride, você define limite estrutural, e o inconsciente respeita limites claros mais do que afeto excessivo. Por isso, algumas pessoas entram na vida de alguém uma única vez e nunca mais saem de verdade. Não porque foram perfeitas, mas porque foram inteiras, sem performance, sem cálculo, sem implorar permanência. Se isso fez sentido para você, não tenta repetir. Observa.
Observa onde você ainda negocia a presença, onde ainda tenta fechar ciclos com o outro, onde ainda confunde impacto com esforço, porque o dia em que você parar de precisar ficar é exatamente o dia em que você começa a ficar. Fica aqui, se inscreve e continua comigo, só se você estiver pronta para sustentar esse nível de lucidez. Quem entende isso não precisa ser lembrada.